no front, no olho do furacão, acompanhando de perto, é Jackson Silva. Guerra entre facções rivais assusta quem vive na região do Complexo de São Carlos, aqui no centro do Rio de Janeiro. Eu passei hoje por lá e Jackson Silva simplesmente já tudo parado e gente já querendo voltar. Qualquer informação dada ou posicionamento diferente da polícia que já fica ali no normal já era motivo de desespero. Por isso, informação desencontrada não pode acontecer, principalmente nesse momento. Boa tarde para você. Olá, Isabelle Benito, boa tarde a todos. Cenas de terror outra vez, Isabelle Benito, mais uma vez os moradores ficaram no meio do tiroteio e tentaram se proteger. A Polícia Militar reforçou o patrulhamento com aparato de guerra. Daqui a pouco eu volto para contar mais detalhes sobre essa grande operação. Isabelle Benito. Ao vivo, a gente vai com Jackson Silva para tentar entender por que hoje. Me fala, sexto dia, eu tô meio perdida, mas se eu não me engano já é o sexto dia, porque teve um dia de feriado. O São Carlos foi o point da polícia hoje. Ô Jackson, mais uma vez, boa tarde. Olá, Isabelle Benito, boa tarde mais uma vez. Isabelle, o São Carlos foi realmente o alvo porque outra vez teve ataque entre facções criminosas. Quem está assistindo o SBT Rio, vou mostrar como tudo aconteceu, mas antes quero falar do morro, né? Aqui atrás mostra Pedro Mota, tem um escondidinho, Falé Fogueteiro, outros morros controlados pelo Comando Vermelho. Volta para mim, Pedro Mota. Aqui do outro lado, você consegue ver, ó, é o Morro do Querosene, o Zinco e outros morros, todos controlados pelo 3º Comando Puro. Aí vem para mim Pedro Mota. Isabelle, quase 2 horas da tarde. Essa guerra foi aqui, ó, na Rua Estrela, uma das principais da região. Mostra ali Pedro Mota. Ela dá acesso à Rua Itaperu, que liga as duas comunidades distintas, controladas por facções distintas, diferentes, inimigas. Então você imagina, vamos falar do povo, quase 2 horas da tarde. Criança voltando da escola, aqui mora bastante idosos, todos deitaram no chão. Eu não estou exagerando, eu conversei antes com os moradores, todos deitaram no chão para se proteger. A guerra foi aqui, Isabelle Benito. Policiais militares chegaram depois. Mas antes disso, os traficantes travaram uma guerra no meio da rua Isabelle Benito. Agora, vem pra mim, Pedro Mota. Olha o reflexo disso. Mostra ali, Pedro, por gentileza. Tá ali, ó, as marcas de tiros que dão a dimensão desse intenso confronto, Isabelle Benito. Sabe o que eu tô lembrando aqui, enquanto você mostra isso? Eu estava presente, inclusive, na época Major Blas, muito bem vai lembrar, foi um momento meio tenso, para não dizer o meu temperamento mais 9, temperamento de Major Blas. Você imagina como que foi, né? A nossa conversa no Alto de São Carlos, quando o São Carlos foi tomado na UPP e foi colocada aquela bandeira, né? Você lembra muito bem. Era a bandeira do Estado, Carlos, que se colocava? Não me recordo. Eu não me recordo na também. Na maré botada do Brasil, foram várias bandeiras. Eu acho que nesse dia, eu acho que botaram do BOP, se eu não me engano. Na maré não, perdão, no alemão. Hã? No alemão, perdão. E eu não me lembro nesse dia, mas foi assim, uma conversa bem efusiva, do qual o Major Blas vai lembrar muito bem. Éramos jovens com temperamentos ainda bem mais fortes do que temos hoje, então você imagina o quanto que não era, né? E eu lutando pelos meus direitos de não ter, que sempre vou lutar pela democracia de todo mundo ter acesso, e não só apenas uma emissora, aquela imagem emblemática que era no Alto de São Carlos. E hoje, quantos anos depois? 10, né? Muito mais, 10, 13, deixa eu ver, 2010, 13 anos. 2010 por aí, Carlos. Eu vejo o Jackson Silva relatando basicamente como se eu voltasse em 2010 e aquela cena não tivesse acontecido. Não tivesse acontecido. Sendo que depois dessa colocação do BOP no Alto do São Carlos, que fica na parte central da cidade. Olha lá, ó, o povo falando de cara com o hospital da PM, tiroteio, coisa que a gente viveu antes de ocupação, quem sabe conhece. Que eu me lembro, eu vou falar bem claro aqui para vocês, os apresentadores hoje locais que estavam nessa cobertura, que eu me lembre do São Carlos, mas que faziam essa cobertura e que viraram apresentadores assim como eu,
Mariana Gross e Hernani Alves, Globo e Record. Hernani estava nesse dia, inclusive. Ana Paula Xavier, outros jornalistas que também se lembram de estar presentes nessas ocupações e que hoje apresentam os programas que são também locais. Mas o que eu falo é o seguinte, na minha cabeça, quando eu vejo uma imagem como essa e uma narrativa dessa do Jackson Silva, é praticamente como se aquela história do qual eu briguei, né, entre aspas, efusivamente com o Major Blas para mostrar, não aconteceu. Parece que é algo que não aconteceu, porque a realidade ainda ficou pior. Porque o São Carlos foi palco, se vocês não lembram, mas a minha memória em relação jornalística, de passagem é muito forte, São Carlos tem um dos episódios de corrupção da unidade de polícia pacificadora mais fortes que você possa ter quando o tráfico, ele continua, ele não só ganha mais ele não só é forte, como ele se reforça com a pacificação, Carlos Augusto. Triste, né? É muito triste, e porque assim... eu adorava essa ideia, né? Eu adorava essa ideia da ocupação. Só que essa ocupação, ela não sei se você lembra, Isabela, a gente debatia muito aqui. Eu concordava em avisar e você de discordar. Não, e outra coisa, uma coisa que morrer. Que nós não discordávamos, que era a entrada de serviços nessas localidades, para que as pessoas tivessem oportunidade só a ponta do fuzil. E não olhassem o tráfico como a oportunidade. Então, assim, a gente discutia muito aqui, que a gente falava, cara, não tô vendo entrar escola, não tô vendo entrar saúde. Lembra que a gente falava, eu não tô vendo entrar... Aí tinha uma entrevista de um morador de Jacarezinho. Porque a ideia era maneiríssima, o morador de Jacarezinho virou um senhorzinho bem e falou assim, mas só vai entrar ponta de fuzil, e a gente ficou meio calado no estúdio. A ideia era tão legal, né? Uma ocupação, né? Que teve o apoio da população. Me lembro que teve o apoio da população. Não, e a polícia entrou, a policiada entrou. O resto ficou. Jackson Silva tem mais informações pra gente. Ô, Jackson, nesse tiroteio no qual a gente vê algumas imagens... Oi, olha lá nós lá. Rapaz, minha gente, a gente ainda passa numa TV de tubo aqui. E desligaram. Olha, não desligaram não. É o Jackson Silva. Eu quero te mostrar esse, Isabela Benito. É isso, tá? Olha nós lá. Todos aqui da região central estão assistindo ao seu programa. Todos que passam por aqui, mando um beijão pra você. Mande um beijo pra Isabela Benito. A gente adora a Isabelle. Sempre falam isso aqui, Isabelle Benito. Agora, o que eles falam também, Isabelle? Que a polícia pode entrar e combater, mas eles querem que permaneça, Isabelle Benito. Isso acontece aqui em qualquer comunidade. Não adianta a polícia entrar, ter o confronto, e depois os moradores ficam de novo, Isabelle, infelizmente refém desses traficantes. Então o que eles pedem? A gente gosta da polícia, mas a gente quer que entre, que fique. Aqui, por exemplo, lá dentro, não tem policial militar. Eles estão no entorno, porque para entrar tem que ter autorização. A poucos metros daqui tem vários bandidos fortemente armados. Todos armados com fuzis. Isabelle Benito, então os moradores passam no meio de tudo isso. Eles não querem essa referência, eles querem a polícia, eles querem o Estado, mas isso ainda não aconteceu aqui, segundo esses moradores, Isabelle Benito. Daqui a pouco eu volto contigo. Um beijo, um abraço para todos vocês e Carlos aqui. Frisa, Isabelle, quando fala autorização do comando, é do comando da PM, né? Porque quando a gente fala, imagina até que precisa dar... Olha nós lá, gente. Eu fico muito feliz com nós lá, todo mundo assistindo. Eu lembrei daquele ponto de mototaxista ali. Teve um crime outro dia ali perto, né? Que o cara veio e matou. Lembra, não? Aquele mototáxi de ponto. Foi mesmo. Foi naquele ponto. O cara veio lá e matou na frente de todo mundo. Exatamente. Terra sem lei, onde acontece o quê? Onde você não tem uma lei efetiva, você também acontece a covardia, que é o que a gente mostra além das operações, o que acontece sempre nas proximidades dessas localidades. Jackson Silva volta daqui a pouquinho. Tiroteio leva pânico a moradores e quem passava pelo Catumbi. Segundo a polícia, criminosos do Falé tentaram invadir o Morro do São Carlos em plena luz do dia. Quem vai contar pra gente é o repórter Jackson Silva. Rodou. De um lado, traficantes fortemente armados. É que estão aí? Acho que ela está descendo. Estão saindo. Do outro, moradores em pânico. Carros voltavam na contramão. Em meio ao terror, passageiros e o motorista abandonaram o ônibus. 202, largado, 202, 201, lá.
Eita p... Segura, segura. A guerra entre traficantes rivais aconteceu na tarde desta segunda-feira, na região central do Rio. Segundo a Polícia Militar, traficantes do Morro do Falé, que é controlado pelo Comando Vermelho, tentaram invadir o complexo de São Carlos, que fica a poucos metros daqui e é dominado pelo 3º Comando Puro. Os PMs foram acionados, mas os bandidos conseguiram escapar. Essa rua aqui é considerada faixa de Gaza, né? Porque um lado é uma facção, outro lado é outra. Meu irmão estava passando na rua nessa hora e um tiroteio danado ali. Meu irmão correndo risco de vida. Foi livramento mesmo, porque se depender da segurança pública aqui no Rio. Na manhã desta terça-feira, o clima era de aparente tranquilidade. Policiais militares reforçaram a segurança no entorno das comunidades. A disputa pelo território virou rotina na vida dos cariocas. A nossa vida que fica no meio disso tudo, né, cara? Nossa vida, né, a gente indo trabalhar, voltando de trabalho, crianças indo para a escola. Então, acaba atrapalhando, né? A nossa rotina, o nosso modo de ir e vir. Ninguém aguenta mais, tá um horror essa área aqui. Olha só, gente, a gente vai voltar com o Jackson Silva, que tem mais informações pra gente, direto do São Carlos, pra gente saber se tem alguma expectativa em relação, porque as pessoas, primeiro que o que importa pra gente são os moradores. Eles querem entender se existe algum prazo determinado e de que forma vai ser feita esse tipo de ocupação. Porque hoje, nos primeiros momentos, esse susto, como está acontecendo, e de que forma vai atuar, principalmente, eu acho, né, Carlos, a polícia militar nessa localidade. Jackson. Isabelle Benito, boa tarde mais uma vez. A expectativa é de paz, Isabelle Benito. Todos pedem paz aqui nesta região. Agora observe só o aparato de guerra, tá? Viaturas em toda parte, tem também veículo blindado e policiais militares posicionados em pontos estratégicos. Logicamente, eles não entraram na comunidade porque ainda não há uma determinação para fazer operação dentro das comunidades. No entanto, estão no entorno para garantir a segurança de quem passa por aqui. Lembrando que houve uma guerra ontem por volta das 2 horas da tarde, moradores ficaram em meio ao tiroteio. Essa troca de tiros aconteceu nessa rua aqui, ó, em plena luz do dia, ou seja, os policiais estão em pontos estratégicos nos complexos de Santa Teresa, que é controlado pelo Comando Vermelho, e o complexo do São Carlos, que é controlado pelo 3º Comando Puro. Eu me despeço de vocês, Isabelle, mostrando essa cena, tá? De crianças voltando para a escola tranquilamente, que é assim que a gente quer. Crianças estudando e tendo um futuro promissor. Isabelle Benito. É isso aí. Obrigada, Jackson Silva, trazendo as informações. Ainda mais que a gente está falando não só em relação ao São Carlos, mas a imagem que é muito emblemática, que eu acho que todo mundo quer, as polícias, todo mundo, né, Carlos? Todo mundo, Isabelle. Todo mundo, a imagem de criança voltando com tranquilidade. As pessoas não querem nem saber quem está entrando, quer de paz, quer poder ir e voltar. As pessoas não têm nada, né? Tranquilo. Vai não poder ir e voltar, ir e vir, né? Com tranquilidade, Jesus amado. Verdade.